Aqui tem uma presença do irmão Celso Schneider aqui, que apareceu visitar o amigo Aprígio para ver como ele está. Não é também meu amigo, o jornalista João Antônio Sartori. Boa tarde, irmão Celso. Boa tarde. Como é que está o senhor? Eu estou bem sentado, esperando as perguntas. E a igreja regenerando o povo? Como? A igreja regenerando o povo? Sem dúvida alguma, estamos fazendo o possível, aquilo que está ao nosso alcance. Muito e bem. Contamos com a colaboração dos demais paroquianos, inclusive do Aprígio, que realiza a sua missão com toda a paciência aqui em casa. Muito bem. Então, irmão Celso, hoje nós estamos homenageando, né, esse grande amigo que temos aqui, o seu Aprígio, e ele está contando um pouco da história dele. Aí ele contando que ele veio até uma cidade, né, seu Aprígio? Aí o senhor continua, depois o senhor veio na direção de São Miguel, continua, seu Aprígio. Continuando, em 1993, o delegado de Santo Ângelo precisava instalar uma delegacia de polícia em São Miguel das Missões. Daí ele me chamou, eram muitos interessados, e eu nem sabia. Daí ele me chamou e me fez a proposta, e eu já peguei uma viatura e vim para cá. Isso foi no dia, eu acho que 25 de junho, de 93. Daí cheguei aqui, entrei em contato com o prefeito prontamente, ele já estava me esperando, certamente. Daí já arrumamos o prédio para instalar um prédio provisório, que é abaixo do lugar onde tem hoje o supermercado do Coletinho, que diziam, eu nem sei quem é hoje. E ali foi instalada então a primeira delegacia. No dia 1º de julho de 93, eu me mudei para aquela casa, eu morava nos fundos, e no outro dia, no dia 2 de julho de 93, veio o chefe de polícia, veio a comissão, afinal, para dar posse ao novo delegado. Dar posse ao delegado. Daí reuniu todo o mundo policial da região, e eu fiquei como responsável em ata pela delegacia de São Miguel. Seu Aprígio, o senhor foi o primeiro delegado de São Miguel? Delegado ad hoc. Sim, foi o primeiro. Se chamava. Aquele tempo não era um delegado de carreira, era um delegado ad hoc. Como era a maioria das delegacias do Rio Grande do Sul. Isso aí a gente teria muita coisa para falar. Sim, seguramente. Porque mas eu gostaria na aposentadoria, a gente não se aposentou como delegado. Daí a lei não amparava. Sim, mas eu queria que vocês se contivessem só naquela perguntinha rápida que eu fizer para nós. O senhor aí assume a delegacia São Miguel das Missões antes do delegado Aprígio, delegado ad hoc, mas da nossa autoridade policial. Que tipo de polícia nós tinha aqui da civil? Era só a brigada militar. Só tinha a brigada militar. Só a brigada militar. Tá. E em chegando, o Aprígio começa a coletar processos, isso, seu Aprígio? Eu começo a fazer o trabalho do Tanto policial. é que no primeiro meio ano que eu tive ali, até o fim do ano eu fiz 9 inquéritos. 9 inquéritos. Muito bem. E seu Aprígio tem coisas curiosas, e é claro que eu vou pulando aquilo, que tem tanta coisa que a gente gostaria de ouvir do senhor, não é? E também, o irmão também vai contar um pouquinho depois da amizade de vocês, mas assim, eu conversando com conhecidos seus, o Adão Miguel Ferreira, e que são pessoas assim já mais criadas, e o seu Adão faz referência assim de Sartori, antigamente aqui em São Miguel, não é? Ou as pessoas condenadas eram colocadas a cavar a estrada, não é? E o senhor sabe de algum relato sobre essas coisas? Claro que isso
possivelmente antes do senhor? Não, isso aí eu sei bem. Uhum. Porque antigamente, esse antigamente que eu digo na minha juventude, até quando Sim. existia numa cidade um delegado. Esse delegado não era, na verdade, um delegado. Era muito raro um delegado. Eu, na escola de polícia, eu conheci um velhinho lá que era um dos primeiros delegados do Rio Grande do Sul. Mas nos lugares assim, no interior, tinha um cargo político, onde nomeavam um cara de delegado, e esse cara era mais que um delegado, porque ele julgava também. Sim. De certa forma. Isso na comunidade, por exemplo. Nas comunidades. E ele tinha os tais de comissários, ou chefe de seção, que era alguém que ganhava da prefeitura um certo valor para manter uma certa ordem nos lugarejos. Né? Então, aqui em São Miguel, que era um lugarejo de Santo Ângelo, existiam essas pessoas. Depois a brigada, quando a brigada começou a se estender no Rio Grande do Sul, ia um brigadiano para lá, para um lugar. E como eu me lembro, quando eu era pequeno, em Porto Xavier, tinha 2 brigadianos que assumiam como juiz, como delegado, como promotor, como tudo. Eles pegavam um ladrão de gado, por exemplo, e batiam. Atavam. Eu cansei de ver gente atada com uma corrente na frente da delegacia, atada num pé numa árvore, de castigo, porque roubavam, por isso, e isso era a lei que existia. Vamos dizer assim, seu Aprígio, porque são coisas curiosas, mas que são coisas que estão se perdendo na história, né, das pessoas. E vai se perder completamente. E vai se perder. Então, os castigos, eles eram bem mais próximos. Por exemplo, a autoridade policial fazia o levantamento, identificava, ele se dava também o direito de já orientar para o castigo que ele merecesse. Exatamente. Aqui no Brasil, como eu estava falando, lá em Porto Xavier, era uma coisa assim, em Pirapó tinha um brigadiano, era autoridade. E essa autoridade era temida. Então, eu sempre usei esse jardão, inclusive, na polícia. Eu não quero que ninguém tenha medo de mim. Mas me respeita. Respeito, claro. Naquele tempo, os brigadianos eram respeitados porque eram temidos. Sim, né? Entendo. E aqui em São Miguel não era diferente. Tanto é que a maioria das pessoas conhece aqui na Vila São João. Tem um cidadão que morreu há pouco tempo, que eu conheci com ele e falei com ele sobre esse caso, que era o finado Luiz Cassiano. Ele matou um brigadiano ali na São João, na Vila São João. Então ele, inclusive, ele tinha receio quando eu vim para cá que eu tivesse alguma... Sim. As pessoas procuravam se destacar individualmente e às vezes uns se excediam, de repente. Às vezes, podia acontecer. E esse Luiz Cassiano era um homem que eu queria bem, um homem de respeito. E um dia ele me contou isso aí. Ele me disse que ele chegou, só para te ter uma ideia. Sim, como é. Chegou num bar ali em São João, era um barzinho, imagina, sim. 40, 50 anos atrás. Chegou ali, estava tomando uma cerveja, nisso chegou o brigadiano com um relho na mão e diz, olha, vai embora, não pode estar bebendo aqui. Isso acontecia bastante. Mas era antigamente, assim. sabe? O mundo Prepotência, era assim. Né? Era assim. Né? Mas mudou, graças a Deus. Sim, Quando vim para cá, eu peguei, no início, peguei uma pedreira aqui. O município iniciava lá no Pórtico e terminava na Agropan, lá perto lá perto do Cipó, parece que é perto lá, né?
Capão, perto do Capão do Cipó. Seu Aprígio, e essa situação de o preso, ele prestava serviço do tipo de cavocar, tapar um buraco na estrada, isso também aconteceu? Que me diz o Adão Miguel de Sartori, antigamente... Se acontecia, acontecia, sim. A pessoa, por exemplo, tinha que tapar uns buracos, tinha que fazer uma coisa. Os caras ficavam uma semana, por exemplo, porque não tinha outra maneira, né? Sim, e mesmo que as comunidades precisavam. Sim, naquele tempo não existia patrolas para fazer. Assim, que o senhor saiba, o irmão Celso nunca tapou buraco de estrada, seu Aprígio. Vamos perguntar para ele. Já ajudei a tapar buraco de estrada, mas não aqui em São Miguel, no oeste de Santa Catarina. Olha aí. A tapar diversas vezes. O seu Aprígio está querendo, parece que ir para Santa Catarina daqui a uns anos, né, seu Aprígio, porque é lado. Aí nós vamos levar ele lá e vamos contar a história dele lá, ver os buracos que ele Não, tapou. isso era muito comum. Sim. Principalmente as pessoas na colônia, nas colônias, principalmente as colônias alemãs que eu conheci, eles tinham que dar os tal de 6 dias que chamavam. Não sei se você lembra. Não. Os 6 dias era cada morador de uma comunidade, ele trabalhava 6 dias para a prefeitura. E aí tinha esse tal de comissário ou chefe de seção do lugar, o quarteirão se chamavam, inspetor de quarteirão. Inspetor de quarteirão, É, falar. esse cara é o que organizava o serviço e cada um trabalhava 6 dias para a prefeitura, fazendo as valetas, fazendo bueiros, arrumando, deixavam isso. Essas pessoas que prestavam o serviço eram então aquelas condenadas para fazer Nem isso? sempre. Nem sempre. Quase. Às vezes era cidadão. Mas quando tinha um condenado, no Daí caso, ele já entrava junto. O senhor conheceu o João Dornelles, seu Aprígio, que era aqui da esquina, meus tios quando vieram ali, tinha um senhor que disse que ele era inspetor de quarteirão, não é? Não. Morava ali antes do... Aí que vai na esquina São Miguel, lá para cima, lá para diante, lá antes da Serra São José. Tinha um senhor lá, disse que ele foi inspetor, mas é um homem falecido, já faz uns anos. E quem sabe ele foi antes. Muito bem antes, porque eu não... Aqui tinha uma pessoa que eu sei que ajudava a polícia a cuidar os bailes, que era o finado Pitico, que era motorista de ônibus, depois morreu agora. E o irmão dele... Sim. O Pitico era motorista de ônibus, isso, né? Mas quando ele era novo, ele ajudava a cuidar os bailes. Isso aí, tem um cara que escreveu um livro sobre toda essa história de São João, que era o finado Dalflor. Dalflor... Não me recordo. Ele escreveu um livro, inclusive ele ficou de me trazer um livro e não me trouxe. Sim. Mas eu queria perguntar aqui para o irmão, alguém me contou que o senhor pulou janela em baile quando era novo. Isso também foi verdade? Além de ajudar a tapar os buracos? Eu acredito que seja fofoca da oposição, mas só para completar um pouco o que o Aprígio estava falando, a história dos 6 dias, eram 6 dias por ano, que o morador tinha então um compromisso com a estrada da sua região, de fazer as roçadas, às vezes de tapar buracos e assim por diante. Bueiros. Isso, ou seja, era um serviço prestado à coletividade, que era normal, que não tinha tantas patrolas como tem hoje em dia para recuperar estradas e assim por diante. Aí o cidadão que... Eu me lembro disso como guri, quando via o meu pai, que tinha que fazer a roçada ao longo da rodovia. Hoje isso nem é mais permitido, hoje o IBAMA já tem as suas normas específicas para esse fim. Mas quanto à questão de bailes, na época não tinha muito baile, sobretudo quando a gente estava no seminário, nós tínhamos assim um regimento bastante rígido e não nos permitia muitas aventuras que hoje em dia se fazem. Seu Aprígio, momentos difíceis, aquele que o policial teve que se deparar com uma situação perigosa, o senhor deve ter enfrentado mais do que um.
Podia relatar alguma coisa sobre isso? Olha, tal situação. A vida policial é uma das poucas que exige que o policial tenha vocação, seja chamado e feito para isso, porque é muito perigosa, mas é uma aventura. Eu estudei para padre secular no mesmo seminário onde o irmão estudou, Irmão Celso. o irmão Celso. Estudei, fui militar, fui professor e nunca eu me senti bem. Eu era um bom professor, eu fazia um check-up da minha vida, eu era um bom professor, mas eu não era feliz em ser professor. Eu chegava na hora, saía na hora, ensinava tudo, mas eu não me sentia feliz. Eu somente me senti feliz quando eu trabalhei na polícia. Eu parece que tinha aquela adrenalina de sair. Agora, sim, isso é uma coisa muito grande. Sim, então tem que ter, claro, como o senhor diz assim, tem que ter a profissão, vocação. Mas quanto aos momentos difíceis, aquele que o senhor enfrentou, os momentos difíceis da polícia é toda hora. Uhum. Eu já tive almoçando num dia de 1º do ano, na minha casa, com os amigos, sentar para almoçar e me chamarem para atender um suicídio, por exemplo, e lá tirar uma pessoa enforcada. Sim, sim. Esses são momentos difíceis. Difíceis. O momento perigoso que o Aprígio enfrentou, perigoso, que teve que pôr a mão no revólver, vou dizer assim, para dizer assim, eu corro risco, eu tenho que reagir. Eu me aposentei sem precisar dar um tiro em ninguém. Que bom. Mas tive muitas ocasiões, sim, onde tive a ponto de atirar. Hoje eu raciocino, cada dia eu faço minhas orações, e daí eu imagino, se eu tivesse tido a necessidade de atirar e matar alguém, sim, o que seria, por exemplo, de remorso na... mas eu acho que não tem como a gente atribuir à polícia, às vezes, por ele ter que fazer isso. Não é? O policial é uma coisa muito política. Não parece, mas o policial, o cargo de polícia, o ser policial é uma coisa política. Então lá, tu vai para a escola de polícia. Lá a escola de polícia é um lugar onde tu vai encontrar, no meu caso, era 400 policiais, 400 alunos que passaram e tal, né? Daí tu encontra, lá tu vai estudar direito penal, processo penal, afinal. Sim, se qualificar. E tu vai sair de lá com uma ideia de polícia. Daí te dão um distintivo de polícia, um par de algema e um revólver, porque para mim nem revólver no caderno, nem par de algema. E te botam lá numa delegacia e tu vai fazer polícia. Sim, tu não sabe nada, tu não sabe nada. Sim. Né? Foi o meu caso. E eu imagino assim um pobre de um rapazinho que passa num concurso de polícia e acontece a mesma coisa. Eu tinha, na época, quando eu fui para a polícia, eu tinha estudado filosofia, teologia, psicologia, pedagogia. Eu era professor 11 anos, eu era um cara maduro, com 33 anos, já sabia o que ia fazer, o que não ia fazer, o que era errado, o que era certo. E ainda levei 2 anos para me adaptar, para me sentir um polícia. Quando eu vim para cá, era eu sozinho aqui, e a brigada. Porque muita gente acha assim, brigada e polícia, são coisas completamente diferentes. Sim, a brigada é a tal de polícia ostensiva, ela usa farda, ela tem um regulamento, tudo para evitar que um crime ocorra. Não interessa quem é que está dentro da farda, o que interessa é a farda. E a polícia civil, ela vai perseguir o crime. Depois que ocorre o crime, que ela vai juntar os dados, tudo que tem para juntar e levar para o juiz.
Só que o juiz, quando recebe o inquérito, ele recebe uma coisa ali sem cheiro de sangue, sem Sim, gente seguramente. gritando de desespero, sem criança chorando na frente do pai morto ou da mãe morta, sem sentir o medo de um outro te atirando. Esse é o polícia que vai sentir. O teatro real do fato, a realidade. ele fica com o policial. Porque uma das coisas piores que existe no mundo é o cheiro de sangue. O cheiro de sangue é uma coisa mais repugnante que existe. Principalmente num local onde tem o morto junto a coisa. E, irmão Celso, eu vi que quando o nosso amigo Aprígio aqui falou em cheiro de sangue, o senhor concordou com a cabeça. O que lhe veio à mente numa situação dessas? Antes de responder essa questão do cheiro de sangue, só queria lembrar que o Aprígio falou antes que eu estudei no mesmo seminário dele. Estudei na mesma cidade, mas em local diferente. Ele estudou no seminário que era dos jesuítas antigamente em Cerro Largo, mas que passou para a diocese de Uruguaiana na época. E, paralelamente, em si, eu estudei no colégio dos irmãos laçalistas em Cerro Largo, mas não fui interno. Eu só estudava lá por causa da dificuldade que eu tinha com o meu pé. Mas voltando à questão da polícia, nunca fui policial, mas eu me preocupo muito. Eu já ouvi nos últimos tempos agora de se falar no alto índice de suicídios que existe no mundo policial. Isto, sem dúvida alguma, faz lembrar aquilo que o Aprígio falava de nunca ter precisado usar o revólver, porque na medida que, imagino eu, que alguém tenha que usar o revólver, e vamos dizer que tem que matar alguém, para usar a expressão correta, Sim. ele vai ficar sempre com aquela presença do crime, quer dizer, do crime, do ato Sim, cometido, não se julga, mas porque aquele que foi morto sempre tem parentes, tem amigos, e o policial tem que conviver com essa realidade. Vem para as costas dele uma carga Então, o alto índice de suicídio, só para completar, acho que tem muito a ver com isso hoje em dia, que o policial, em muitas comunidades, ele é visto como aquele que executa meramente a lei. Ele é temido, em vez de, mas não é respeitado muitas vezes.